Fala galera, beleza? Vamos hoje de polinômios, um assunto que cai bastante em vestibular, cai na sua prova, você tem que estudar legal. Não é difícil, tá? A gente tem lá na plataforma já monômios, né? E o polinômios também, já alguma introdução para vocês. Mas a gente vai trabalhar agora um pouquinho mais específico, tá? Um pouquinho mais ensino médio, tá? Um pouquinho mais vestibular. Joia? E é uma coisa que cai no primeiro, segundo, terceirão, vai cair no vestibular de certeza, então vamos prestar atenção ali. Primeiro de tudo, aquela definição básica de polinômios, né? O que são polinômios? Polinômios a gente divide aqui com poli, que são vários, tá? Vários monômios. Tudo bem? Beleza, vários polis. Então, a partir de um, a gente já pode falar que é um polinômio. Beleza? Mas a gente vai ter uma classificaçãozinha dele ali. As partes deles ali, ó, a gente já sabe, só para lembrar, por exemplo, aqui, ó, um exemplo, 3x ao quadrado y, lembra disso aí, ó? Então tá, a gente tinha as duas partes que a gente trabalhava, a gente tem essa daqui, ó, que é a parte numérica ou coeficiente numérico, beleza? Que indica a quantidade desse cara. E aqui a gente tem o que a gente chama de parte literal. Lá é parte numérica ou coeficiente. E essa daqui é a minha parte literal. Lembra literatura, que lembra ler, que lembra palavra, que lembra letra. Literal lembra letra para você. Fechadinho? Beleza? Então tá bom. Esses dois caras a gente já tem na mão, já tá tudo certinho. Vamos agora falar um pouquinho da classificação deles. A classificação é simples, é a quantidade dele, tá? Então, se eu pegar a classificação, bem tranquilo, bem sossegado, como é que eu classifico ele, o meu polinômio? Ele pode ser, por exemplo, um monômio, que nem a gente colocou ali, sei lá, 2AB, ele é um monômio, fechou? Ou se não, você pode ter um outro exemplo aqui, ó, letra B, vamos colocar assim, letra B, um 3x ao quadrado menos 2x, ó, ele não tem a mesma parte literal, então esse cara é chamado de binômio. Por quê? Porque são dois binômio. Depois a gente tem lá, sei lá, 2a ao cubo mais 2ab menos b ao, pronto, ao cubo também, ó. Ele tem 3, então ele é chamado de trinômio. Fechou? Beleza? E assim por diante. Passou disso daí, geralmente até o 3 a gente dá como monômio, binômio, trinômio, depois é tudo polinômio aí pra diante, não tem sossego nenhum. Beleza? E o grau, cara? Como é que é o grau de um polinômio? O grau dele vai depender, cara. O grau do polinômio. Se ele tiver, se for uma só letra, tá? E aí é o grau dela mesmo. Então, tipo, 3x na quinta. Portanto, quinto grau. Beleza? Fechou? Vou dar um exemplo melhorzinho aqui para não ficar muito espremidinho. Vou fazer aqui, ó. Se for uma só letra, então tipo assim, ó, 3x na terceira mais 2x ao quadrado mais x mais 8, tá? Qual é o grau desse? Se for uma letra só, é só pegar o maior expoente, acabou. Peguei o maior expoente, qual é o maior expoente? É desse termo aqui, ó. Então ela é do terceiro grau. Beleza? Tranquilo? Fechou. Se for mais de uma letra, então vamos colocar aqui, ó. Se for mais de uma letra, conhecido como incógnita, mais de uma letra. Então, olha só, mais de uma letra, por exemplo, aqui, eu chego aqui e falo 3a ao cubo 2 menos 5ab mais 4a ao quadrado, b ao quadrado. Pronto, tem mais de uma letra, tem a e b nessa, como é que a gente faz? A gente soma os expoentes, tá? De cada termo, aqui tem 3 termos, de cada monômio. Então eu tenho 3 monômios. Esse cara aqui, ó, vamos colocar bonitinho, que não dá pra ver, é um 3 aqui em cima, é um 3, tudo bem? E um 2, então aqui somando, 3 mais 2 dá 5. Aqui, 1 mais 1, 1 e 1 dá 2. Aqui, 2 mais 2 dá 4. Portanto, o que tiver o maior vai ser o cara aqui, ó, o do quinto grau. Fechou? Então, se tiver uma letra só, a gente só vai colocar para você o grau que for maior, o expoente que for maior, quando for uma letra só. Quando tiver mais de uma letra, você vai ver qual é o termo, qual é o monômio que tem o grau maior, ele que está valendo.
Fechou? Tranquilinho? Massa? Só para você classificar. Bom, agora a gente vai trabalhar em geral agora, a gente vai começar a direcionar mais para polinômios com uma letra só. Beleza? Então a gente vai trabalhar basicamente com x. Tudo bem? Joia? A gente vai inclusive trabalhar o polinômio desse jeito, como se fosse função, ó. O polinômio está escrito p de x. Que é isso? Quer dizer que o teu polinômio, para não ter que escrever polinômio vai estar em função do x, ou seja, só vai ter x. Esse cara, por exemplo, aqui, ó, 2x na quarta mais 3x na terceira menos 5x ao quadrado mais 2x menos 1. Olha ali um polinômio. Que grau que ele é? Como tem uma letra só, ele é do quarto grau. Fechou? E esse cara aqui é importante demais para frente, muito mais importante. Dá uma olhada nos expoentes dele, ó. Você começa no quarto, que é o grau, 4, debaixa 1, 3, 2, 1, quando não aparece é 1, tudo bem? É 1. E esse cara é como se fosse x elevado na zero. Por quê? Porque x elevado na zero é todo número elevado a zero dá 1. Então 1 vezes o número, por isso que ele não aparece lá. Mas você notou que todos os graus vão descendo de 1 em 1, tá? Nesse caso aqui, ele é um polinômio completo, ó. Polinômio, que a gente diz completo, ó. Massa? Tranquilo? Por que completo? Tem todos os graus, do maior até chegar no zero. A gente vai dar um exemplo para você de outro polinômio aqui, ó, um p de x, que é assim, ó, 3x na quinta menos 2x na quarta mais 3x menos 5. Muito bem, olha só. Que grau que é este polinômio? É do quinto grau. Mas ele tem o 5, ele tem o 4, ele não tem o 3, ele não tem o 2, ele tem o 1 e tem o 0, mas está faltando. Portanto, nesse caso, ele é considerado um polinômio incompleto. Tudo bem? Incompleto. Fechadinho? Tranquilão? Massa? Partiu? Não tem muito segredo, não. Bom, o que a gente vai falar agora com eles bem devagarzinho? Bem simples para vocês, importantíssimo, mais simples, as operações. Eu não vou perder muito tempo com umas que vocês já se tocaram, já tem na outra aula, né? As operações com eles. A gente pega umas mais simplesinhas, quer ver? Vamos pegar aqui a adição e subtração. Cara, muito tranquilo, muito sossegado, a gente vai fazer esse cara, não tem segredo, a gente já falou inclusive lá na aula primeira de polinômio, mais por fundamental, mais básico, mas é o seguinte, quer ver, ó? Se eu tenho, por exemplo, o polinômio p de x igual a 3x ao quadrado menos 2x mais 1, tá? E o meu polinômio q de x, eu só mudei para ser igual ao p, então aí vai ter bastante disso, é igual a x ao quadrado mais 3x menos 2. Tá chique? Beleza? São dois polinômios, esse daqui, ó, ele é do segundo grau, esse também é do segundo grau. Quando eu somo dois polinômios do segundo grau, vai dar um do segundo grau? Cuidado, nem sempre. Porque se esse cara fosse menos 3x ao quadrado, ele também seria do segundo grau. Só que mais 3x com menos 3x ia sumir do segundo grau, ficaria do primeiro ou do grau zero. Tá entendendo? Cuidado, não é que só isso não, tá? Bom, fechou, vamos lá? Vou fazer então o seguinte, ó. P de x mais Q de x. Como é que eu somo esses caras? Deixa eu colocar eles aqui para você ver, ó. 3x ao quadrado menos 2x mais 1 mais. Como o mais não altera o sinal, vou eu só copiar o outro. X ao quadrado mais 3x menos 2. Como é que eu faço? É simples. Você vai identificar os monômios semelhantes. O que é monômio semelhante? Que ele tem a mesma parte literal. Mesmíssima. A letra e o expoente. Ou as letras e o expoente. Tudo igualzinho. Vamos ver aqui. Ó, x ao quadrado eu tenho este cara com este cara lá, x ao quadrado eu tenho esses dois. Portanto, só, né? Então, 3x ao quadrado mais x ao quadrado, resposta, 4x ao quadrado. Muito bem. Aí eu vou querer o que agora? Eu vou querer o próximo, que é o x. Saca lá o x, ó. O x está aqui, ó. Esse cara tem x. Quem mais tem x a parte literal? Esse daqui, ó. E a gente tem, então, ali, ó, menos 2x com mais 3x vai dar mais x.
Tranquilo? E sobrou agora, aparece só os caras que não tem x, ó. Esse cidadão aqui não tem x e esse cidadão não tem x. Quanto é que é aquela conta ali? Eu tenho então mais 1 com menos 2 vai ficar menos 1. Esse daqui, portanto, é o meu polinômio de o p de x mais o q de x. Tranquilo? Meu, que massa! Tá aí, ó. Show de bola. Massa? E aí eu vou fazer agora aqui, já que eu peguei o A aqui, eu vou pegar o B, tá? Pra você ver aqui, ó. P de x menos Q de x, a subtração deles. Como é que muda? Aí tem um probleminha. Ó aqui, ó, essa desgraça aqui, ó. Vou pôr em vermelho, vou pôr aqui o tripé, vou pôr o rabo, vou pôr o chifre, é o demônio. Por quê? Olha só como é que você tem que fazer para tomar muito cuidado com isso. Pega o P de x, que é 3x ao quadrado, menos 2x mais 1, tudo bem? Tranquilo? Tá? E esse cara, olha só, menos, ó o capeta aqui que eu faço, pega a auréola do Heraldo, que é um santo, coloca e protege o Q de x que vem depois, ó. X ao quadrado mais 3x menos 2. Fechado? Tranquilão? E agora sim, esse menos vai multiplicar todos os sinais que estão lá dentro, ó. A gente vai ficar assim, quer ver, ó? Deixa eu fazer aqui, vai ficar 3x ao quadrado, menos 2x mais 1, que já estava lá, e menos com mais dá menos x ao quadrado, mais com menos dá menos 3x, mais menos com menos dá mais 2. Deixa eu ver. Menos com mais dá menos com mais dá menos, e menos com menos dá mais. Fechou, moçadinha? Agora é só pegar o cidadão lá, vamos ver? Quem é que tem x ao quadrado? Esse e esse, que tem a mesma parte literal. E ali eu tenho 3 menos 1, 2x ao quadrado. Depois eu vou ter aqui agora menos 2x, que é esse cara, com menos 3x, portanto, menos 5x. Fechou? E depois eu tenho mais 1 com mais 2, ó. Fechou? Mais 1 com mais 2, isso vai dar mais 3. Tranquilinho, né? Soma e subtração, acho que não tem segredo. A gente vai deixar bem tranquilo. Somou as partes literais iguais, a gente só tem que somar os números. Parte literal igual, soma os números ou subtrai. Fechou? Vamos agora para a multiplicação? Bora lá, agora a gente vai falar de multiplicação, que também é tranquilo. Você viu que é adição e subtração, tranquilo de polinômio. E a multiplicação? Vou fazer então P de x vezes Q de x. Tranquilão, quer ver? Esse cara aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2, que multiplica x mais 4. Vale lembrar para você que esse cara aqui, ó, é do segundo grau e esse cara é do primeiro grau. E aí o seguinte, eu quero saber qual é o grau que vai dar, qual é o resultado. Se você está multiplicando, basta você fazer o quê? Somar os expoentes, os maiores do grau. Então, segundo grau mais do primeiro grau, com certeza vai dar do terceiro grau. Fechou? Beleza? Então, eu vou fazer. Como é que se faz esse cara aqui? Cara, sossegadinho, isso daqui, né? Vamos no chuveirinho da parada, ó. Eu venho aqui e faço, ó, este vezes este vezes esse. É o chuveirinho, também conhecido como propriedade distributiva da multiplicação. Bora lá? X ao quadrado vezes x vai dar igual a x ao cubo. X ao quadrado vezes 4 vai dar mais 4. Cuidado com o jogo do sinal, hein? Mais com mais dá mais. Beleza? X ao quadrado vezes x na terceira. Muito bem, tranquilão. Agora eu vou fazer o próximo. Ó, menos 3x vezes x e menos 3x vezes 4. Vou eu lá, ó. Menos com mais dá menos. 3x vezes x, 3x ao quadrado. Menos com mais dá menos 12x. Tranquilão. Falta mais um ali para eu fazer. Portanto, agora falta o 2 vezes esse e o 2 vezes aquele, ó. Então, eu vou ter mais 2x mais 8. Tranquilo? Acabou. Feito isso, agora é uma soma. Vamos pegar as partes literais iguais e partiu. Bora lá? X ao cubo só tem ele, ó. X ao cubo só tem ele. Tranquilão. Beleza. Agora, ao quadrado, deixa eu ver aqui. Ao quadrado tem este e tem este. Tem mais? Não. Mais 4 com menos 3 dá mais x ao quadrado. Fechou? Depois, com x, eu tenho esse cidadão aqui, ó. Menos 12 com mais 2.
esse menos 12 com mais 2, aí dá menos 10x. E o 8 só sobrou tadinho, sozinho ele. Tá lá, ó. Tranquilo ou não? Então, cuidado, só lembra que então o grau você pode muito bem saber antes. Gente, que a gente falou, 2 mais 1, 3, deu do terceiro grau. Meu amigo aqui é do terceiro grau. Tranquilo? Agora, o assunto muda. A divisão já tem umas situações diferentes. Eu vou colocar aqui uma divisão tranquila, tá? Uma divisão, por exemplo, por monômio. Por monômio. Tranquilão também, sossegadão. Quer ver o negócio? Ó? P de x é igual a 3, vou pôr aqui, 9x na terceira mais 3x. Tudo bem? É um binômio, né? E aqui eu vou dividir por esse cara, então eu vou dividir aqui por esse cara que é o 3. Vou aqui, 3x, aqui eu vou pôr ao quadrado. Fechou? Tá lá. Eu vou dividir esse cara por aquele. Como é que faz quando é por monômio? É simples, cara. Pega o teu polinômio e divide cada um deles pelo seu monômio. Olha lá. Pronto. Só dividir em separado. Esse cara divide esse e depois divide aquele. Tudo bem? Se você notou, isso é a mesma coisa como se eu fizesse isso aqui, ó. 9x ao cubo mais 3x ao quadrado. Como o denominador é o mesmo, olha lá. A divisão escrita em forma de fração. Pode ser desse jeito, como pode ser desse jeito aí. E esta divisão vai ficar como? 9 dividido por 3, 3. X ao cubo por x, x ao quadrado. Mais 3 por 3 dá 1, x ao quadrado com x. E acabou. Bem tranquilão, bem sossegado. Você viu? Não tem segredo. Top de linha o negócio ali. Lembrando que eu estou pegando um cara do terceiro grau. Opa! Pegando um cara do terceiro grau, veja bem, do terceiro grau, dividido por um cara do primeiro grau, divisão de mesma base, subtrai os expoentes. Portanto, eu vou dividir o x na terça por x, vai dar x ao quadrado. Terceiro grau com o primeiro, vira, cuidado, hein, porque às vezes fala, se eu dividir um de terceiro, calma, tem que fazer a conta para saber. Bom, agora vamos fazer divisão de polinômio por polinômio. Agora o bicho meio que pega, hein? Ó, vou fazer uma divisão aqui, ó. O P de x é igual a x ao quadrado, pois um maiorzinho, x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 3x, mais 2, tudo bem? E eu vou pegar um outro polinômio meu, sei lá, vou pôr aqui Q de x é igual, vou pôr uma outra letra para mudar um pouquinho, vamos pôr um T de x, joia? Um T de x é igual a x ao quadrado, menos x mais 1. Muito bem. Como é que eu faço isso agora? Antes, lembra que eu pegava o cara, se fosse um monômio, dividia em separado, fechou. Mas agora, bicho, agora o bicho pegou. Nós vamos fazer agora alguns métodos e você vai entender comigo bem tranquilão. Antes disso, eu queria lembrar assim, lá na quinta série, lembra? Vocês eram virgens? Tinha aquele negócio lá na quinta série de você fazer divisão de números. Por exemplo, ó, 12 dividido por 5. Lembra disso aí? Como é que fazia isso aí? Cara, se você lembrar disso aqui, você vai matar o polinômio na divisão, quer ver? Como é que faria? Qual é o número mais perto, né, da tabuada do 5 que multiplicado, ou o número multiplicado por 5 chega mais perto do 12, ou some com 12, tá? Então seria o 2, né, porque 12 vezes 5 dá 10. Aí você faz 2 vezes 5, você não sabe por quê, mas você troca o sinal, né, porque aqui vai dar mais 10, mas você põe menos 10, porque você quer sumir com um cara aqui e eliminar ele, então você põe o sinal contrário. Isso aqui dá 2, ó. Lembra disso aí, não? Tranquilão? Fechou? Então tá bom. Olha só o que acontece. Eu vou até mudar um pouquinho. Eu vou pôr 13 só para ficar diferente, tá? Para não ficar aquele 2 igual aquele 2. Olha só. 13, pronto. Dá na mesma, né? Faz 2, né? Porque 3 passa. 2 vezes 5, 10. Você troca o sinal de novo e sobra 3. Fechou? Muito bem. Mesma coisinha. Você lembra o nome desses caras? Deixa eu ver se eu lembro o nome desse cara. O nome desse cara nessa divisão era chamado de dividendo. Lembra disso? Esse cara era divisor. Esse cara aqui era o quociente, com Q ou com C. Quociente. E esse cara era quem? Era o resto. E é isso aí, cara. E você lembra também uma paradinha que a gente fazia para tirar a prova, se a porra da conta tá certa ou não? Será que eu acertei? O que você fazia? Você fazia esse processo aqui, vê se você lembra, ó. Você multiplicava este com este,
multiplicava esses dois e o resultado você somava com esse, ó. Lembra disso, não? Ó, vamos ver se é isso mesmo, tá? E aí, se você chegasse no resultado, teria que dar, então, este cara. Então, você fazia assim, quer ver, ó? 2 vezes 5, esse vezes esse, mais o 3, tem que dar o 13. Lembra disso aí, não? E aí ficava como? 10 mais 3 igual a 13, e aí você confirma que você acertou. Cara, isso daqui é um puta de uma equação pra gente fazer depois. Olha lá, lembra dessa prova? Esse vezes esse. Então, o divisor vezes o quociente, mais o resto, dá o dividendo. Lembra disso? Tranquilo. Cara, isso é importante. No polinômio também é assim. Mesma coisa, o único cara que muda o nome é esse aqui, ó. O restante é divisor do mesmo jeito. O único cara que muda aqui, vou chamar ele de polinômio a ser dividido. Eu vou chamar de polinômio. É o cara que vai ser dividido. Só esse que muda. Eu vou chamar ele de P de x, ó. O polinômio a ser dividido. O divisor continua o mesmo nome. O divisor eu vou chamar de D de x. O quociente de Q de x. E o meu resto de R de x. Olha aí que coisa louca. Entendeu? Topzera. E é isso que a gente vai fazer direto. Para a primeira conclusão que eu vou tirar, lembre-se sempre, tá? Sempre. Então, o meu polinômio, ó, o meu P de x, para isso daqui, eu vou até pôr aqui na frente, mas não tem nada a ver com o exercício ainda, ó. Eu vou apagar depois. O P de x é o resultado, lembra? Multiplicação, soma. Então, a multiplicação do divisor vezes o quociente, tudo bem? Mais o resto. Olha que topzera, ó. Top, opa, fazer mais bonitinho, ó. Ô, caceta. Aqui, ó, R de x. Tá aí, ó. Essa aqui é uma fórmula. Precisa dessa fórmula decorar? Precisa porra nenhuma, né? Mas ficou feio pra caralho. Ô, puta que pariu. Vamos fazer bonitinho, né, cara? A audiência agradece. Vamos lá. Ficou então assim, ó. P de x é igual ao D de x que multiplica o Q de x mais o R de x. Massa? Tranquilex? Tranquilex. Esse cara, então, quando você precisar tirar a prova, já sabe como fazer. Mas, então, você lembrou daqui, nossa, ó, chega mais perto, tira 10? Dá uma guardada nisso que a gente vai fazer exatamente aquele cara ali, tá? O método desse cara é chamado de método das chaves, que é o que a gente vai utilizar agora, quer ver? Vamos pegar e vamos fazer a mesmíssima coisa. Presta atenção que você vai ver como fica fácil, fica uma baba. Vamos lá? É chamado então de método das chaves. Muito bem. Partiu. Método das chaves. Deixa eu ver só se eu tô gravando nessa porra. Só faltava não ter gravado. Ah, porra, caralho. Acho que cagaço. Achei que tinha esquecido de gravar, caralho. Método das chaves. Bora? Como é que é? É aquilo lá que faz aquela chave, não é? Isso, então você vai pegar lá o x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x mais 2. Ó as chaves aqui, ó, tá? E vai fazer x ao quadrado menos x mais 1. Deixa eu só avisar um negócio muito importante, tá? O polinômio tem que estar completo. Os dois, senão vai dar chabu. Se não tiver, por exemplo, aqui tivesse x ao cubo menos 3x, não tivesse esse cara, você colocaria mais 0x ao quadrado. Completa ele, porque só pode funcionar quando tiver completo os dois. Massa? Partiu. Vamos fazer a conta? Como é que faz? Presta atenção. Agora respira, porque não é difícil não, mas tem que prestar atenção. É o seguinte, que número que eu multiplico x ao quadrado, que é o primeiro desse cara, para poder sumir com o primeiro desse cara? Quem eu vou ter que multiplicar o x ao quadrado para ficar x ao cubo? Por x, beleza? Lembre-se, lembra que eu trocava o sinal aqui naquele cara, multiplicava 2 vezes 5, 10, colocava mais 10, eu vou trocar o sinal. Por isso, aqui vai dar mais com mais, a hora que chegar aqui vai ser menos. Dá para entender isso? Olha só, vamos devagar. X vezes 1 vai dar x, vem embaixo de x. X vezes 1 dá mais x, eu troco o sinal, menos x. Lembra que a gente troca o sinal? Fica algo menos. X vezes menos x dá menos x ao quadrado, fica mais x ao quadrado. E x vezes x ao quadrado vai dar x ao cubo, que fica menos x ao cubo. Quer dizer que troca? Sim, lembra lá na divisão? Era 12 por menos 10, apesar de 2 vezes 5 ser mais 10, você colocava menos 10, vai trocando o sinal de todo mundo. Muito bem, primeira etapa é essa. Olha que bonitinho. Tchau pro gaiteiro.
Ó, o meu objetivo sumiu primeiro. 2x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 3x ao quadrado. Menos 3x com menos x, menos 4x. Lembra quando sobrava uma coisa, um cara aqui, o que você fazia? Fazia um sinalzinho e baixava o próximo? Muito bem, exatamente isso. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai agora ter que sumir com o 3x ao quadrado. Quem que eu multiplico x ao quadrado para sumir com o 3x ao quadrado? Eu multiplico por mais 3, porque vai ficar mais 3x ao quadrado, vem para cá, troca o sinal, menos 3x ao quadrado. Só que eu vou fazer isso em todos, ó. Mais 3 vezes mais 1 vai dar mais 3, que eu troco, vai ficar menos 3. Mais 3 vezes menos x dá menos 3x, que fica mais 3x. Mais 3x ao quadrado, aqui fica menos 3x ao quadrado. Muito bem. Tranquilo? Joia. Abraço pro gaiteiro e abraço pro gaiteiro. Aqui ficou menos x menos 1 é o resultado da minha conta. Como é que eu sei que acabou? Preste atenção nisso. Quando o grau do resto for menor que o grau do divisor, a conta acabou. Quando o grau do resto for menor que o grau do divisor, a conta acabou. Fechou? Lembrando então, quem que é esse cara? Esse cara é o meu resto, ó. O resto é em função do x. Esse cara, quem que é? O meu quociente. Beleza? Quem que é esse cara? É o meu divisor. E esse cara, quem que é? O meu polinômio. Maravilha? Difícil não? Bem de boa. Lembrando que eu posso escrever aquela fórmula que a gente inventou, entre aspas, que é tirar a prova. Como é que era a prova mesmo? O meu p de x, x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 3x mais 2, o meu p de x é igual à multiplicação do meu divisor, que é x ao quadrado menos x mais 1, multiplicado pelo meu quociente, que é x mais 3, mais o meu resto, que é menos x menos 1. Tranquilo? Lembrando que esse mais vai multiplicar todo mundo, vai ficar assim, ó. Joia? Olha ali, ó. Esse cara é muito importante. Lembrando, olha aqui, ó. Se eu chuveirar aqui e somar com aquele cara, vai dar exatamente esse caretinho aqui. Tranquilão? Beleza? Segue o jogo, vamos fazer agora uma constatação na hora dessa divisão. Não acabou a divisão não, vamos devagar, vamos embora. Beleza, seguinte agora, vamos fazer agora uma divisão diferente. A gente já fez aquela por chave, você entendeu, tranquilo. Você viu que eu dividi um do terceiro grau por um do segundo grau, tá? Agora a gente vai fazer uma coisa específica. É o que mais se pede, inclusive, tá? Com divisor, olha lá, o divisor, lembra? Polinômio, divisor, quociente, resto. O divisor do primeiro grau, desse jeito aqui, ó. Olha lá, ó. Eu vou pegar o P de x e o meu D de x é do primeiro grau. Cara, se eu fizer pelo método da chave, a gente vai fazer isso aqui, lembra? Ó? X ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 4. E vou dividir por x mais 5. Bora lá? Rapidinho, a gente já aprendeu, fica tranquilo. Multiplica quem mesmo aqui para dar x ao cubo? X ao quadrado. Vai dar mais 5x ao quadrado, menos 5x ao quadrado. Mais x ao cubo, menos x ao cubo. Abraço pro gaiteiro. Ficou menos 8x ao cubo. Desce o mais 2x. Menos 8 aqui, ó. A dica é repete o sinal daqui, ó. Menos 8x. Porque quando você repete, troca o sinal e mata ele, ó. Então vai dar menos 40x, fica mais 40x. Tudo bem? 8 vezes 5. Menos 8x ao quadrado, mais 8x ao quadrado. Sobrou então 42x. Jesus, coisa gigante. Baixo próximo vai dar menos 4. Muito bem. Como é que eu faço para assumir essa porra? Mais 42, ó. Mais 42. Meu Jesus, 42 vezes 5, 5 vezes 2, 10, vai 1, vai dar 210 negativo. 210 negativo. Mais 42x fica menos 42x. Portanto, isso aqui sobrou menos 214. Esse foi o resultado. Esse é o R de x, esse aqui é o Q de x e o D de x. Tranquilo? Muito bem. Só que aí, velho, tem mais duas situações que eu preciso passar para você, que é pumba. A primeira, essa daqui, ó, é chamado de processo de Briot-Ruffini, que na verdade é o sobrenome, é o nome dos dois porra que fizeram isso daqui, tá bom? O matemático, os caras são tudo metido. Coloquei, descobriu, põe meu nome, foda-se. Método Heraldo o Gostoso, método Joãozinho
do boteco. Os caras colocam o nome mesmo, tudo metido. Mas enfim, mas é muito show de bola isso aqui. Quer ver? Ó? Sabe como é que você faz? Primeiro de tudo, lembre-se, os dois têm que estar completos, tá? Tem que ser polinômio completo. Deixa eu ver. 3, 2, 1, 0, fechou? 1, 0, fechou. Os dois são completos. O que você vai fazer? Você vai fazer esse desenho, tá bom? Joinha? E olha só, você faz um desenho que reserva esta área aqui, ó. Esta área, eu vou puxar uma flechinha para você saber, vou colocar aqui, ó. Aqui mesmo, pode ser aqui não. Ó, é a raiz do D de X. Tudo bem, cara? Você lembra o que é raiz? Raiz é igualar a zero, lembra? Então eu vou pegar o meu D de X lá, ó. O D de X era igual a X mais 5. Se eu quero calcular a raiz dele, o meu Y tem que ser igual a zero. Quem que é o Y? É esse cara, ó. 0 é igual a X mais 5, portanto a minha raiz é menos 5. Fechou? E essa é a raiz que vai ali, ó. Só isso, pega essa porra aqui e coloca aqui, ó, menos 5. Tranquilo? Tranquilão. Muito bem. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar o teu P de X e vai pôr aqui, mas só os coeficientes numéricos, só a parte numérica. Então vai ficar 1, que é a que multiplica aqui, menos 3 aqui, mais 2 aqui e menos 4 aqui. Fechou? Então só relembrando o que eu tenho que fazer, descobrir a raiz e pôr naquele cantinho, pegar os números, os coeficientes numéricos do polinômio e pôr ali. Fechou? Tranquilo. Faz agora o seguinte comigo, ó. A última coluna, o último número, o último coeficiente, você marca ele. Por quê? Porque vai gerar esta outra área, ó, na diagonal. A última área e a primeira área. Esta área aqui tem que ser o seu resto. Tem que bater como seu resto. Vamos ver isso aí como funciona? Presta atenção agora, respira. Bora. Começamos baixando o primeiro coeficiente. Baixa para a linha de baixo. 1. E agora sabe o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você multiplica e soma. Então eu vou fazer aqui, ó, multiplica esse cara e o resultado soma com o da frente, ó, porque foi esse cara que eu baixei. E soma com o da frente. Olha lá, como vamos ver? Deixa eu ver. 1 vezes menos 5, menos 5. Menos 5 com mais 3, opa, desculpa. 1 vezes menos 5, menos 5. Menos 5 mais menos 3 dá menos 8. Concorda comigo? Fechou? Muito bem. Faz de novo. Multiplica e o resultado soma com o da frente. Menos 8 vezes menos 5 vai dar mais 40. Mais 40 com mais 2 dá mais 42. Muito bem. E aí eu faço de novo. Multiplica com esse, soma com esse. 42 vezes 5, 5 vezes 2 dá 210 negativo. 42 positivo com menos 5 dá 210 negativo. Somados com mais menos 4, menos 210 com menos 4, menos 214. Olha que louco, velho. É exatamente igual, o Briótimo Ruffini, exatamente igual a esse cara. Quer ver a coisa mais louca? Dá uma olhadinha aqui no meio, ó. Ó, esse cara. Dá uma olhadinha. Ixi, acabou minha partida. Dá uma olhadinha esse cara aqui, ó. Joia? Não conta o resto. A partir desse cara, você conta assim comigo, ó. 0 grau. Começa sempre 0. 1 grau. 2 graus. Conta do 0. Sempre a partir do resto, da coluna do resto. 0, 1, 2. Então esse cara é um cara do segundo grau. Ele é 1x ao quadrado. Menos 8x na primeira, mais 42. Olha esse resultado aqui, tá? E olha esse aqui, ó. Cala a boca, isso é coisa de Deus. Vai dizer que matemática não é coisa de Deus. Olha o que os caras descobriram. Aqui, na verdade, isso é quando o A vale 1. Mas depois a gente vai falar a respeito disso daqui. Tá vendo que o A vale 1? Deu para entender? Que louco, cara. Tá? Então baixa o primeiro, multiplica, soma no próximo, multiplica, soma. Aqui sempre dá o resto e aqui vai dar ali o seu quociente multiplicado pelo A. Mas a gente vai falar isso depois. E dá seu quociente. Cara, você entendeu isso? Meu, que coisa mais espetacular. Show de bola. Tá? E tem mais uma coisa louca também. Tá? Mais uma coisa que não é para fazer a divisão. Ele é chamado de teorema do resto. Teorema
do resto. O que é o teorema do resto? Tá? O resto é aquele nosso lá, R de x, né? Tá? O que é o teorema do resto? É o seguinte, você pega o teu polinômio, tá? Pega o teu polinômio e coloca aqui dentro a raiz do divisor. Raiz do divisor. Vale lembrar que, de novo, essa daqui só funciona se o seu divisor for do primeiro grau. Só que aqui só se for assim, ó, x mais b, tá? Ou seja, esse cara, ax mais b, o meu a tem que ser obrigatoriamente 1. Obrigatoriamente, obrigado ser 1. Portanto, que nem nesse caso ali, olha lá o nosso amigo, deixa eu falar com vocês, ó, o nosso polinômio é igual, deixa eu ver como é que era ele aqui, ó, x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 4. Joia? Muito bem. E o meu divisor seria quem mesmo? X mais 5. E olha lá, ó, o meu divisor tem o a valendo 1, por isso eu posso aplicar o teorema do resto. Ou seja, só pode ser quando o divisor for do primeiro grau e o teu a vale 1, para esse teorema do resto. Tá, e daí? O que eu falei que vem aqui? A raiz do divisor. Pega lá o divisor e vai colocar aqui. Qual é a raiz dele? A raiz dele é menos 5. A gente já fez lá, né? Ó, a raiz dele é menos 5. Pronto. Quando você substituir no teu polinômio, que vai ser dividido, você substituir pela raiz do divisor, a resposta vai dar o seu resto. Ah, é? Vamos ver? Então vamos lá, ó. P, vou substituir onde tiver x, eu vou colocar então quem? A raiz do divisor. Eu vou pôr P de menos 5. Vai ficar igual a menos 5 ao cubo menos 3 vezes menos 5 ao quadrado mais 2 vezes menos 5 menos 4. Será que isso vai rolar? Então o P do meu menos 5 vai ser igual. Expoente ímpar negativo mantém o sinal. Menos 125. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. Aqui vai ficar menos 3 vezes mais 25, concorda? Esse cara aqui, ó, vai dar mais 25. Só que menos 3 vezes mais vai dar mais com menos, dá menos 75. Joia. Mais com menos dá menos 2 vezes 5, 10. E aqui dá menos 4. Portanto, a conclusão que eu chego é que o P de menos 5 vai ser igual. Deixa eu ver. Vou fazer a continha aqui, ó. Como todos eles têm o mesmo sinal, menos, menos, eu vou somar. Eu vou somar todos eles. 125 com 75 com 10 e com 4. Bora lá? 5 com 5, 10. Com 4, 14, vai 1. 7, 8, 9, 10, 11. Vai 1. Isso vai dar, então, menos 214. Olha que coisa louca. Coloquei no polinômio só a raiz do divisor, porque ele tem o a valendo 1. Só coloquei a raiz dele e descobri o meu resto. Aí você vai perguntar para mim, essa daí é outro método de divisão? Não. Aí é para você não fazer a divisão e descobrir só o resto. Aí você fala, Heraldo, grande bosta. Para que eu quero saber o resto se eu não sei o resultado da divisão, papapá? Moçadinha, vem comigo. Se o resto der zero, qual é a conclusão? Numa conta de divisão, numa conta de dividir, você dividiu um número por outro e o resto deu zero, qual é a conclusão? Eles são divisíveis. Todas as vezes que o meu resto der zero, significa que esses dois números que estão se dividindo são divisíveis entre si. Fechou? Ou seja, a conclusão, será que esse cara é divisível por esse? Eu preciso fazer isso? Não. Eu preciso fazer isso? Não. Eu faço só o teorema do resto, já vi que não dá zero, então não são divisíveis. Topzera? Show de bola? Segue o jogo então, para a gente fazer ali algumas... Tem uma lista de exercícios que a gente vai colocar para vocês.
Porra, é top divisão, multiplicação e divisão de polinômios. Vamos nessa. Seguinte, ó. Preste atenção nessa divisão aqui. Tá vendo? Pelo que a gente já aprendeu. Podia fazer por chave. Podia fazer por Briotto-Ruffini, né? Porque é do primeiro grau. Podia fazer também teorema do resto, porque é do primeiro grau e o A vale 1. Vamos tentar entender esse cara aqui. Eu vou tentar fazer com você. Quer ver? Só pra gente colocar, lógico que ele daria para fazer muito mais rápido pro Briotto-Ruffini, mas eu vou fazer por chave só para provar um negocinho para você aqui, ó. Eu vou multiplicar por x, vai ficar menos 2x mais 2x. X ao quadrado menos x ao quadrado. Aqui vai ficar menos 3x, baixa 1 mais 6, multiplico por menos 3. Aqui vai dar menos 6 passa para cá mais 6, menos 3x passa para cá mais 3x, zero. Legal! Se deu zero, eu posso dizer que esses dois caras, então, são divisíveis, tá? Divisíveis. Muito bem. Joia, show de bola. Mas você lembra daquele esquema de tirar prova para saber se isso está certo? Olha só, eu cheguei à seguinte conclusão. Ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a x menos 2, que multiplica x menos 3 mais 0. Tudo bem? Muito bem, show de bola. Vou te falar um negócio. Se ele é como zero aqui, ó, joia? Se eu pegar esse cara que está multiplicando e passar para cá dividindo, vai dar que esse cara dividido por esse dá esse. E a resposta dá zero também. Concorda comigo? E aí se eu pegar esse cara, que é uma aqui, ó, x dividido, x ao quadrado menos 5x dividido por x menos 2, deu esse cara com o resto zero. Joia? Beleza? Maravilha. Se eu fizer a mesma coisa com esse, também. O que quer dizer isso? Quer dizer, cara, que quando você resolve uma conta, esse cara é divisível, tá? O x, o p de x, ele é divisível quando o resto for zero, pelo seu d de x e pelo seu q de x. É mais ou menos como se eu fizesse isso daqui com você, ó. 12 dividido por 3. Isso vai dar 2, 2 vezes... 2, ó. Isso vai dar 4, 4 vezes 3, 12 deu 0. Conclusão, o meu 12, ele é divisível por 3 e também é divisível por 4, como a gente pode provar aqui, ó. Divisível por 4 vai dar 3, também dá 0. Portanto, cara, o seu divisor e o seu quociente também podem ser divisor do seu polinômio. Massa? Tranquilão? Jóia. Se eu tivesse feito agora, veja bem, com o mesmo amigo meu aqui, se eu fizesse o teorema do resto. Teorema do resto. Tudo bem? O meu teorema do resto, o que eu faço mesmo aqui? Ó? Eu pego o meu polinômio e coloco a raiz desse cara. Igualado a zero, a raiz dele vai ser 2. E aí eu fico com, deixa eu ver lá, 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. Portanto, o P de 2 é igual a 4 menos 10 mais 6. E eu tenho que meu P de 2 é 4 mais 6, 10, com menos 10, 0. Olha lá, eu consigo provar isso. Mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Esse cara é o Y, não está no lugar do Y? O P de X? Ou seja, Y deu 0. Quando o meu X for 2. Quando X for 2. Lembra-se que isso eu posso escrever isso como y, ó. Y é igual, lembra o f de x? Mesma coisa, y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Posso escrever desse jeito, porque o p está em função. Ótimo. Mas espera aí, o que era mesmo quando o y dá zero? O que é mesmo quando o seu y dá zero? Quando o seu y dá zero, é raiz. Portanto, o x2 é raiz. Quando você fizer o teorema do resto e der zero, você já sabe que deixa eu falar, peraí, a raiz do divisor, isso aqui é a raiz do divisor? Então quer dizer que a raiz do divisor também é raiz do polinômio. Olha que louco! Meu Deus, que top! Quer dizer, então, exatamente isso, se é divisível, é raiz. Fechou? Então o valor da raiz do divisor também é raiz do polinômio quando for divisível. Topzera, show de bola, a gente vai fazer isso direto e reto. Como calcular a raiz de um polinômio?
tá? Como é que eu vou calcular a raiz de um polinômio? Então eu vou fazer um exemplo bem rapidão para vocês aqui, ó, para fazer um e dá-lhe limpa vidro, tá? Como é que eu calcularia a raiz de um polinômio? Ó, Heraldo, é só descobrir a raiz de um divisor, tá? Exato, é por aí, mas cara, não é assim tão fácil não. Como é que eu vou descobrir um valor que vai dar zero? Ah, eu sei, se for do primeiro grau é fácil, do segundo eu uso Bhaskara, não é assim? Mas e se não for? Como é que eu vou fazer para resolver esse cara? Então eu vou tentar entender um negócio seguinte, tá vendo? Vou pegar um cidadão aqui, ó, e vou fazer x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x mais 1. Tudo bem? Este é o meu polinômio. Tá joia? Este é o meu polinômio. Eu vou fazer o seguinte, ó. Lembra que eu falei que se ele for divisível, a raiz do divisor também é a raiz do polinômio? Então tá, mas eu não tenho um divisor aqui, Heraldo. Como é que eu vou saber? Você vai fazer alguns processos, tá? Para saber a raiz, as possíveis raízes de um polinômio, as possíveis raízes, você tem alguns cuidados para resolver. Primeiro de tudo, o primeiro passo, somar os coeficientes. Primeiro passo, somar os coeficientes. Beleza? Somar os coeficientes. Como assim? Olha lá, soma os coeficientes. Se der zero, uma das raízes é 1. Meu, fala sério. Verdade? Verdade. Beleza? Então tá. Vamos fazer a soma aqui, ver se bate, ó. 1 mais, menos 4. 1 menos 4. Mais 2. Mais 1. 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. Com menos 4 deu 0. Então eu já sei que uma das raízes é 1. E daí? Se é raiz do polinômio, é raiz do divisor. Então, no Briotti-Ruffini, a gente coloca a raiz do divisor aqui. Se eu sei que a raiz dele é 1, do meu divisor, aliás, do meu polinômio, também vai ser do divisor. E aí você vai fazer o seguinte, quer ver? Vamos fazer Briotti-Ruffini? Vamos ver se isso bate? 1, menos 4, 2 e 1. Fechou? Se é realmente isso que a gente está falando, o meu resto aqui tem que dar zero. E é isso que você vai fazer. Você vem aqui e fala, deixa eu ver, ó. 1, 1 vezes 1, 1 com menos 4, menos 3. Menos 3 com mais 2 dá menos 1. Menos 1, olha lá o que aconteceu. Realmente uma das raízes é 1. Mas olha o grau do polinômio, é do terceiro grau. Você sabia que a quantidade de raízes é igual ao grau do polinômio? Se ele tem terceiro grau, 3 raízes. Quarto grau, 4 raízes, 7 grau, 7 raízes. Cara, e as outras duas? Como é que nós vamos descobrir? Isso daqui a gente vai falar, a gente chama de redução de grau. Olha o resultado que deu aqui, ó. Tudo bem? Joia? Eu poderia, no mínimo, chegar à conclusão, e eu percebi ali, ó, que se 1 é raiz, olha só se eu fizesse P de 1. Será que o resto é zero? Vamos ver. 1 ao cubo, menos 4 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 1. Então, meu P de 1 vai ser igual a 1, menos 4, mais 2, mais 1. Deixa eu ver se deu aqui. 1 mais 1, 2, mais 2, 4. Olha lá, o P de 1 deu 0. Realmente, esse cara dá 0. Então, o resto deu 0, eles são divisíveis. Bom, se é divisível e é 1 e é a raiz do meu... Lembra o teorema do resto? A raiz do meu divisor, eu já sei que o meu P de x... Opa, esse é muito fraquinho. Eu já sei que o meu P de x... Um dos divisores, lembra que é B de x vezes... Então eu vou ter aqui, ó, eu vou ter já que o primeiro é x menos 1. Eu já sei que é x menos 1. Por quê? Porque é raiz dele, é raiz do polinômio. Então tá bom. Mas e agora o que sobrou aqui? Lembra o resultado? Esse é o resultado. Esse aqui grau 0, grau 1 e grau 2. Portanto, isso é x ao quadrado menos 3x menos 1. Esse é o resultado. Veja bem, esse daí é o seu quociente. Esse é o seu quociente. E você lembra que eu mostrei o 12 dividido por 4 dá 3. Então ele é divisível por 4 e divisível por 3 ao mesmo tempo.
Portanto, meu polinômio também é divisível por esse cara. Deixa você lembra, o 12, se é divisível por 4, né, dividindo por 4, deu 0, ela é divisível. E o 12 é divisível por 4 e por 3, tanto pelo divisor quanto pelo quociente. Ele é divisível pelos dois. Então, se é divisível pelos dois, esse daqui já é o meu d de x. Portanto, esse cara é o meu q de x. Ah, é? Então eles são divisíveis? Sim, são divisíveis. Para ser divisível, a raiz do meu quociente também é raiz do meu polinômio. Lembra disso? A raiz desses caras também é raiz do polinômio. Então, sabe o que eu vou fazer? Calcular a raiz desse cara. Igual a 0. Pronto. Joia. Vamos calcular? Essa você sabe. Isso é o quê? Equação do segundo grau. Delta b ao quadrado, menos com menos mais, 4ac, é isso? Deu 4, ó. Deu quebradaço, tudo ferrado ali. Olha lá, ó. B ao quadrado, menos com menos, 4ac, deu 13. Ai, provi agora. Foda-se, segue o rosco. Olha lá, menos b, mais ou menos raiz de 13 que eu não tenho, sobre 2. Portanto, x1 é igual a 3 mais raiz de 13 sobre 2. E x2 é igual a 3 menos raiz de 13 sobre 2. Portanto, essa seria x1, essa seria a x2 desse cara. Deu esse número quebrado porque eu chutei valor ali. Tudo bem? Beleza? Então, vou resumir para você. Estou com as 3 raízes, conjunto solução. Seria 3 menos raiz de 3 sobre 2, 1 e 3 mais raiz de 3 sobre 2. Trocando em miúdos para vocês. Quando eu te der um cara, para você descobrir a raiz, você vai somar os coeficientes e ver se vai dar 0. Deu 0, você já sabe que é 1. Você coloca o Embiriote-Ruffini e reduz ele. A soma aqui, ó, menos 3 com menos 4, mais 1 não dá 0 a soma dos coeficientes. Então eu já sei que a raiz aqui não seria 1. O que deu? Deu uma equação de segundo grau. Pega rebaixo, que a gente fala, de terceiro grau, que era de cima, reduzir para segundo grau e calculei Bhaskara. Fechou? Então vai ser sempre isso. 1, a soma dos coeficientes deu 1. Desculpa, soma dos coeficientes deu 0. Uma das raízes é 1. Coloca a Embiriote-Ruffini, rebaixa o grau, faz a equação de segundo grau e acha as outras duas raízes. Fechou? Beleza? Vamos para mais uma dica. Olha só agora essa situação. Eu quero a raiz do polinômio. Raiz do polinômio. Tá? Muito bem. Eu venho aqui e falo, meu, massa, ele está completo, porra, vamos somar, ver se dá 0. Se der 0 os coeficientes, uma das raízes é 1, a gente põe Embiriote-Ruffini, aí a gente reduz segunda ordem, segundo grau, faz Bhaskara, delta, vamos lá. 1, vamos fazer a conta. 1 menos 4, mais 1, mais 6. 1 mais 1, 2, mais 6, 8, com menos 4, fodeu. Não deu soma 0. Portanto, a raiz 1 não é a raiz desse cara. E aí, meu nego, fudeu muito. O que nós vamos fazer? É o seguinte, você vai fazer o seguinte, cara. O primeiro passo é tentar somar tudo e ver se dá 0, não deu? Segundo passo. Segundo passo. Possíveis raízes. Pronto. O que você vai fazer para ter as possíveis raízes? Você concorda comigo? Você quer saber o valor da raiz? Substitui a porra do x por 0, por um valor e vê se dá 0 lá. A gente chama isso de valor numérico. O que é o valor numérico? É você substituir o x por um valor, por um número, e vai dar um resultado. Esse resultado é chamado de valor numérico para x valendo tanto, para x valendo tanto. Bom, enfim, para que dê 0 lá, vai, descobre aí, se fode. 8, 9, 3, menos 7, 14. Porra, Heraldo, como é que eu vou saber? Pois é. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar fazer uns possíveis valores para a gente depois tentar ver se dá. Possíveis valores, como é que eu vou saber isso? Você vai fazer comigo o seguinte, quer ver? Ó? Você vai pegar os divisores do último, tá? E vai pegar os divisores do primeiro. Muito bem. Como assim? Olha lá. Quem são os divisores do 6? 1. Quem divide o 6? 2. 3. E o 6. Fechou?
E depois os divisores do primeiro. Do primeiro é 1. Então, 1. Fechou? Esse, então, é o meu primeiro. Esse aqui é o meu último. Tá aí, os divisores dele. São esses. O problema é que você tem que pegar tanto positivo como negativo. Pronto. E o que você vai fazer? Você vai montar uma fração. Divisores do último pelos divisores do primeiro. Monta essa fração. Vamos lá então. Vou montar essa fração aqui embaixo. Vamos pegar o mais 1 com mais 1. 1 com 1. Depois o menos 1 com 1. Ó, tô formando fração. Esses dois com esses dois daqui, ó. Que aqui é mais e menos 1. Fechou? O que mais? Agora, o mais 2. O mais 2 com o mais 1. O menos 2 com o mais 1. O menos 2 com o menos 1. E o menos 2 com o menos 1. Bom, para não ficar muito grande, você já vai notar um negócio. Quer ver? Vem comigo, ó. Se eu dividir esses caras, é tudo por 1. Vai dar próprio eles, concorda? A minha fração vai dar sempre 1 aqui embaixo. Então, os meus possíveis resultados vão ser mais 1, menos 1, mais 2, menos 2, mais 3, menos 3, mais 6 e menos 6. Esses aqui são os possíveis resultados, as possíveis raízes. É o divisor. Está todo mundo sobre 1 ou sobre menos 1, concorda? Isso daqui vai tudo alterar. Mais ou menos 1, não vai alterar nada porque está sobre 1. Se aqui tivesse outro, teria que fazer todo mundo. Se fosse 2, ficaria 1 sobre 2, mais e menos, 2 sobre 2, 3 sobre 2, 6 sobre 2. Tinha que fazer todo mundo. Essas são as possíveis, mas quais seriam? O que vai me ajudar isso daqui? Você vai fazer o seguinte, cara. Se é raiz, lembra disso? Se é raiz do polinômio, é raiz também do divisor. Então eu posso colocar no Briot-Ruffini as possíveis raízes. Eu já sei que mais 1 não é, porque a soma da porra toda não deu. Então, será que menos 1 é? Será que 2 é? Será que 3? Vai uma dica, nos vestibulares geralmente vai até o terceiro ou quarto número. 1, 2, 3, 4. Você tenta 1, 2, 3 e 4, 5, 6. Tipo assim, quer ver? Vou tentar o 4 não tem. Vou tentar aqui, sei lá, o 6. Vou tentar o 6 como raiz. Se ele é raiz do polinômio, ele é raiz também. Se forem divisíveis, é raiz também do divisor. Eu vou pôr Briot-Ruffini. 1, menos 4, mais 1 e mais 6. Tudo bem? Vamos ver se ele é raiz? Como é que eu faço? Faço a divisão. Se o meu resto der 0, ele é divisor. Se ele é divisor, é a raiz dele também é. Então, beleza, bora. 1, multiplica. 1 vezes 6, 6 com menos 4, 2. 2 vezes 6, 12 com mais 1, 13. 13 vezes 6, 6 vezes 3, 18, 78 mais 6 dá 84, o 6 não é raiz, porque não deu exato, não é divisor, ele não é raiz. E então não vou tentar mais o 6. Vamos tentar outro? Vou tentar agora o 2. Pronto. O 2. Joia. Se eu tentar o 2, vai dar o seguinte. Baixa o primeiro, 1 vezes 2, 2. 2 menos 4, menos 2. 2 vezes 2, negativo, dá menos 4. Menos 4 com menos 4, deixa eu ver aqui. 1, menos 4, 1 e 6. Fazer de novo. 2, multiplica e soma. 2 menos 4, menos 2. Menos 4 com mais 1 vai dar menos 3. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Com mais 6, epa! Uma das raízes, eu já sei então, que uma das raízes vai ser o número 2. Fechou? Beleza? E aí eu vou dar um de mais ligeiro agora. Lembra que quando a gente encontra a raiz, você tem esse cara 0 grau, 1 grau, 2 graus, então é 1x ao quadrado, menos 2x na primeira, menos 3. E agora eu vou calcular a raiz desse cara, que assim eu consigo as outras duas raízes. Já descobri uma. Vamos lá? Aí delta é igual a b ao quadrado, que é 4, menos com menos mais, 4 vezes 3, 6, Deus é pai, meu delta deu 16, x é igual a menos b, mais ou menos 4 sobre 2. Eu vou ter então que o meu x1 é 6 dividido por 2 dá 3, e o meu x2 vai ser aqui, ó, 2 menos 4 vai dar menos 1.
que fica menos 2 dividido por 2. Portanto, as minhas raízes são 2, vamos colocar na ordem crescente, menos 1, 2 e o 3. As 3 raízes desse polinômio do terceiro grau. E por incrível, não é sempre, né? Mas olha só, o menos 1 tem aqui, o 2 tem aqui, e o 3 tem aqui nas possíveis raízes. Isso chama pesquisar raízes. Fechadinho? Vou relembrar o que eu fiz? Eu peguei os divisores do 6, dividido pelos divisores do 1, que é o último e o primeiro, vi as possíveis e fui colocando lá. Quando zera, eu já sei que um cara é raiz, portanto eu faço só depois a redução do segundo grau e faço Bhaskara. Fechou, moçadinha? Muito bom, vou depois pegar uma lista para vocês estudarem isso aí legal. Valeu?